Incêndio em um buffet de festas e eventos em Rio Claro destrói quase toda a estrutura no local. Fogo começou por volta das 11 horas da manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi preciso mais de 25 mil litros d'água para conseguir controlar as chamas. A Polícia Civil irá apontar agora o que causou o incêndio. Você costuma guardar estes pedaços de papel? Saiba a importância de manter por um prazo determinado os comprovantes de pagamento. Hoje, no Raio-X da Previdência, o assunto é revisão do benefício por causa da defasagem com aumento de preços e do salário mínimo. Gravidez na adolescência transforma a vida de jovens que precisam assumir a responsabilidade com pouca idade. Mas no estado, números caíram nas últimas décadas. Virou profissão. O síndico passou de ocupação para um dos moradores do condomínio para a profissão com dedicação exclusiva. Quem não tem, garante que serviço faz muita falta. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira está só começando. Boa tarde. Como acontece todos os anos, o Comitê Norueguês do Prêmio Nobel, um dos mais respeitados do mundo, já começou a distribuir as indicações. E o da Paz é sempre um dos títulos mais esperados. Entre os indicados para o destaque de 2017 está um missionário claretiano. Padre Hugo Eduardo Rios Dias é pediatra, nasceu em Puente Alto, no Chile, e cumpre a missão no Congo. Entre as obras está a criação de um hospital que atende 800 crianças. A nomeação foi para a campanha internacional de abolição de armas nucleares, que busca chamar a atenção para as consequências catastróficas deste tipo de armamento. E um incêndio destruiu um buffet de festas e eventos aqui em Rio Claro. Pelo menos parte da estrutura foi totalmente comprometida. O fogo começou ontem pela manhã e os bombeiros trabalharam no local até o começo da noite. Pelas redes sociais, vários vídeos mostravam a cena que chama a atenção pela dimensão do incêndio. Meu Deus, que coisa feia! Olha, quebrando tudo os vidros. O fogo estava alto e consumiu toda a estrutura do buffet, que há quase 2 décadas recebe eventos no bairro Jardim São Paulo. Na manhã desta segunda-feira, mais de 24 horas depois, ainda era possível localizar focos do fogo. A estrutura, feita de madeira, ficou destruída, principalmente na parte da recepção e nesta lateral. O local está interditado, mas mesmo de fora é possível perceber a força das chamas, que derreteram as estruturas metálicas de som e luz. Nós conversamos com a dona do estabelecimento, que ainda está muito abalada pelo que aconteceu e por isso não aceitou gravar entrevista. De acordo com informações dos funcionários, no sábado à noite teve uma festa aqui no buffet e os convidados foram embora por volta das 4 da manhã. O incêndio começou cerca de 6 horas depois disso. E agora uma investigação irá apontar justamente o que aconteceu nesse meio tempo e que deu início às chamas. O Corpo de Bombeiros trabalhou durante várias horas para controlar o fogo. Foram utilizados pelo menos 25 mil litros d'água. A Defesa Civil fez a análise da estrutura e interditou o espaço. Hoje pela manhã, nossa equipe flagrou parte do telhamento desabando. A Polícia Civil elaborou um boletim de ocorrência e peritos vão apurar se o incêndio foi criminoso ou então acidental. Ainda de acordo com a dona do buffet Pachecos, ela afirmou isso à nossa reportagem, todos os eventos já agendados serão realizados. Os clientes vão aí ser procurados para viabilizar o atendimento em outros 3 locais ainda sendo negociados. A Guarda Municipal encontrou drogas no parquinho de uma escola aqui em Rio Claro. Isso aconteceu ontem de manhã. Foram 800 pinos vazios e mais 375 cheios de uma substância, aparentando ser cocaína, encontrados em uma mochila. O local é inusitado, embaixo do escorregador da Escola Municipal Lígia do Carmo Vendramel, no bairro Arco-Íris.
Os guardas civis municipais foram ao local por causa de uma ocorrência de disparo de alarme. Chegando lá, não havia nenhuma porta ou janela arrombada e nada havia sido furtado. Os guardas decidiram fazer uma busca mais minuciosa e acabaram encontrando a mochila no parquinho infantil. Ainda não há informações sobre o porquê de o objeto estar ali. Olha, você é daquelas pessoas que gosta de guardar papéis ou não liga muito, né? Pagou a conta principalmente, depois fica um tempinho ali aquele comprovante para lá e para cá e aí o destino é lixo. Saiba que existe um prazo determinado para você guardar esse tipo de papel, esse tipo de documento, para evitar transtornos mais para frente. Você sabe a real importância deste simples pedaço de papel? Ele é a única ligação entre cliente e empresa. Como o próprio nome diz, é um documento que prova que uma pessoa ou empresa realizou o pagamento por uma mercadoria ou por um serviço prestado. Sempre que houver uma relação, independente de ser de fornecimento de produtos ou serviços, a empresa ela é obrigada a fornecer o comprovante de pagamento, inclusive a emissão da nota fiscal. As pessoas muitas vezes não sabem a data de validade desses comprovantes. E é aí que mora o perigo. A maior parte dos comprovantes, o prazo de guarda deles é de 5 anos. Tá? Por exemplo, água, energia elétrica, cartão de crédito, comprovante de pagamentos de escolar, universidade, conta de gás, né? O prazo seria de 5 anos. Após 5 anos, aí sim, não tem mais essa necessidade. A senhora sabia que tem alguns documentos, alguns pagamentos como de água e luz que precisa guardar até uns 5 anos? Não. As minhas contas eu jogo fora. Jogo fora, não guardo. Eu já tive problema de ser cobrada 2 vezes. Mas aí eu fui lá, mexi, achei e comprovei que estava pago. Se não tivesse? Se não tivesse, eu teria que pagar de novo. Mas tem gente que pensa em outras alternativas para não passar aperto depois de um tempo. Coloquei todas as minhas contas em débito automático porque eu já tive problemas com isso, sabe? De ter certeza que eu paguei a conta e depois, assim, de ser 6 meses ou 1 ano dar e cobrar eletro, eu já tive problema com isso. E eu tive que pagar a conta de novo, porque eu não achei nem a conta paga e nem sem pagar. Esse débito ele fica registrado no sistema bancário. Entretanto, é sempre bom lembrar que, por questão de prevenção, é interessante o consumidor gerar um arquivo em PDF e guardar esses comprovantes pelos prazos estabelecidos em leis. No caso, como foi dito, da água, da energia elétrica, gás, cartão de crédito, né, por 5 anos. E, em outros casos, observando os prazos legais também. Posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro tem vagas abertas. Vamos conferir. Tem oportunidade de emprego nesta segunda-feira no posto de atendimento ao trabalhador para auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, costureira de máquina reta, cozinheiro geral, enfermeiro, fonoaudiólogo, mecânico de motor a diesel, motorista carreteiro, porteiro e representante comercial autônomo. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. Olha, se você está acompanhando o Rio Claro Notícias pelo sinal analógico da TV Claré, canal 19, o sinal analógico ele não está completo, ele está praticamente só com áudio. Então, a transmissão do Rio Claro Notícias está com interferência somente nesse tipo de sinal. Pela TV digital, canal 45.1 ou também pela NET, canal 12, a transmissão da TV Claré segue normalmente. Então, faz a mudança de sintonia se tiver aparelho aí digital via TV a cabo ou via TV aberta, mas o sinal digital. Depois do intervalo tem a Previdência em destaque e também os números da gravidez na adolescência, que caíram no estado de São Paulo nas últimas décadas. Os detalhes já agora são 12h47. Agora sim, os 2 homens, um de 32 e outro de 20, que morreram num acidente em Limeira, foram vítimas no próprio local, isso depois do carro em que estavam bater contra um poste no sábado de manhã.
Além deles, um outro homem ficou ferido gravemente após ser lançado para fora do carro. De acordo com a Guarda Municipal, a batida foi por volta das 6h30 na rua Francisco D'Andrea, próximo ao cruzamento com a rotatória que dá acesso à Avenida Araras. Marcelo Aparecido Binatti e Maurício Guerra Campos morreram no local. O homem ferido foi socorrido até a Santa Casa da cidade em estado grave. A Guarda Municipal, o resgate do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, SAMU, atenderam a ocorrência. Olha, a última informação é que a vítima que foi socorrida continua internada na Santa Casa de Limeira. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa, porém ninguém ainda atendeu. Olha, agora fica a dica, viu? Vamos lá, pais e principalmente jovens têm uma grande preocupação, né? A gravidez na adolescência. As famílias, então, ficam com os cabelos em pé de pensar nessa situação. Um filho chegando aí aos 15, 16 anos. Porém, esses números têm caído no estado de São Paulo, principalmente nos últimos 10 anos. Dielen, 25 anos. Há 10 anos ela tem o Gabriel como companheiro. Amigos inseparáveis, quer dizer, mais que amigos. Mãe e filho. Aos 15 anos, ela recebeu a notícia que seria mãe. Eu tinha um relacionamento e em determinada época minha mãe acabou desconfiando, possivelmente uma gravidez. Aí ela me levou para o hospital, a gente fez os exames e deu confirmado que realmente eu estava grávida. Os estudos como prioridade foi uma das coisas que a gravidez precoce mudou na vida da menina mãe. Mas o que mais a incomodava era outra coisa. O julgamento das pessoas, o preconceito, as pessoas não saberem lidar com isso. Porque não era uma coisa tão normal, né, 10 anos atrás. E isso acabou me chocando muito. Histórias como a de Dielen são comuns. Porém, no estado de São Paulo, essa situação tem tomado um novo rumo. Segundo o balanço da Secretaria de Estado da Saúde, é a primeira vez em 18 anos que a gravidez, na faixa dos 15 aos 19 anos, atingiu o menor nível. No ano passado, 13% dos partos corresponderam a jovens com menos de 20 anos, contra 20% em 1998. Em 2007, ano em que a Dielen engravidou, 97 mil mães estavam nessa faixa etária, enquanto ano passado o número era de pouco mais de 79 mil gestantes. Ainda segundo o mesmo levantamento, o que contribui para a diminuição de casos é o uso de preservativos, que por aqui começaram a ser distribuídos de forma regular a partir de 1994. Atualmente, cerca de 58 milhões de camisinhas masculinas e 2,7 milhões de femininas são distribuídas pela rede pública de saúde. O especialista explica também que a gravidez na adolescência altera não só a formação da futura mãe, mas a parte psicológica e até mesmo social. A adolescente pensa como uma criança ou como uma adulta. Então é uma fase transicional, uma fase de transição. Então se ela engravida, ela não está psicologicamente preparada para ser mãe, em nenhum dos aspectos. E apesar do número refletir uma certa conscientização, este assunto nunca pode ser deixado de lado. As famílias terem um pouco mais de responsabilidade, orientarem mais essas adolescentes para evitar esse viés e sabe que o governo, principalmente o nosso do Estado de São Paulo, ele oferece métodos anticoncepcionais, como preservativos, como anticoncepcionais anticoncepcionais injetáveis. Então tem tudo para que não aconteça isso. A Unesp de Rio Claro está com oportunidade para a qualificação acadêmica. Quem traz as informações é a Paula Reis. A Unesp Aberta é um ambiente de aprendizagem online e gratuito que oferece oportunidade de formação e aperfeiçoamento em diversas áreas do conhecimento para pessoas do Brasil e de todo o mundo. Só é preciso ter acesso à internet. Pelo canal da Unesp Aberta, o www.unespaberta.ead.unesp.br, é possível conferir os cursos nas áreas de humanas, biológicas e exatas. Qualquer pessoa pode fazer os cursos e quantos quiser. Para se inscrever é simples, é
só fazer um cadastro no site da Unesp Aberta, oferecendo o nome e o e-mail. As inscrições podem ser feitas a qualquer momento. Quem for fazer o curso pode tirar dúvidas com o professor que propôs a disciplina, além de trocar mensagens com os outros alunos. Quando se sentir apto, o estudante também pode fazer provas de múltipla escolha para testar o seu conhecimento e recebe o resultado na hora. É uma ótima oportunidade para aprender. Paula Reis, de Rio Claro. E hoje tem Previdência aqui no Rio Claro Notícias. O assunto é a revisão do benefício. Hoje o assunto é muito importante. É para o senhor que nos assiste aqui na TV Claré e já é aposentado. Para a senhora que também nos assiste e já é aposentada. Vocês têm direito a uma revisão. O senhor se aposentou faz 15 anos. A senhora recebe uma pensão faz 10 anos. Antes, a senhora recebia 2 salários mínimos. Antes, o senhor recebia 4 salários mínimos. Hoje, eu lhe pergunto, qual o valor do seu benefício? Um salário mínimo? Um salário mínimo e meio? Você tem direito a uma revisão. A senhora também tem direito a uma revisão, porque no decorrer da vida, enquanto a senhora recebe a aposentadoria, enquanto o senhor vem recebendo a sua aposentadoria, o senhor perdeu o poder de compra. Você que já é aposentado e houve uma defasagem no valor da sua aposentadoria, você acredita que o cálculo da sua aposentadoria também não foi feito correto. Você fala, mas eu trabalhava ganhando 2.000, me aposentei com 1.500? Será que está certo esse cálculo? Será que o INSS não errou no cálculo? Tudo isso nós verificamos para o senhor. O valor que diminuiu na aposentadoria, se o cálculo foi feito de forma correta e fazemos com que o senhor e a senhora possa voltar a receber um valor muito maior de aposentadoria, para que o senhor e a senhora receba um valor justo, um valor digno. Afinal, o que o aposentado quer, o que a aposentada quer, não é nada mais do que o seu direito, do que ele plantou em toda a sua vida. É uma aposentadoria com um valor justo e uma pensão com um valor justo e real. E por falar em valores, a Receita Federal abriu hoje as consultas ao 5º lote de restituição de imposto de renda pessoa física deste ano aqui. O lote contempla mais de 2,3 milhões de contribuintes com a liberação de 2,8 bilhões de reais. O valor será acreditado no próximo dia 16. Também será liberada a restituição residual dos exercícios de 2008 a 2016 para mais de 2,4 milhões de contribuintes que ficarão na malha fina. O valor desses lotes chega a 3 bilhões de reais. A seguir, a discussão do direito, a transformação do direito que aconteceu no Claretiano Faculdade na última semana. E também vamos falar sobre uma profissão que agora está tomando um pouquinho mais conta dos condomínios, do síndico profissional. Quem não tem, sabe a falta que está fazendo, viu? A gente volta já já. O Claretiano Faculdade promoveu um ciclo de palestras para discutir os caminhos do direito, ainda mais no momento em que o judiciário está tão em evidência como atualmente. Foram abordados temas importantes e que contribuem para a formação dos futuros advogados matriculados no curso de Direito da instituição. A Semana Jurídica é um evento tradicional realizado todos os anos pela coordenação do curso de Direito do Claretiano Faculdade. O tema desse ano coloca em foco a formação humanista do jurista e a construção de um direito libertador. E também a parte de direito naqueles assuntos que talvez nós não tenhamos dentro da grade, como se for direito eleitoral, direito ambiental, direito securitário. Então, a Semana Jurídica ela vem para complementar essa formação. Ver como todos esses temas são abordados na prática,
né? Porque na sala de aula a gente tem muita parte teórica. O palestrante da noite foi o professor Dr. Aliston Mascaro, da Universidade de São Paulo. Ele atua principalmente nos temas de filosofia e teoria geral do direito, Estado e política, além de ser autor de muitos livros e o responsável pela implantação de cursos de graduação e pós-graduação em várias universidades do país. Hoje, no Brasil e no mundo, a formação tradicional de um jurista é uma formação meramente técnica. Ele aprende normas, ele decora leis e busca aplicar estas leis na realidade. Isto não só na advocacia, mas em todas as profissões que envolvem o direito. Eu penso que é necessário dar um passo adiante, um passo de superação, porque nós vivemos em sociedades contraditórias, com conflitos, com explorações, com opressões. E se nós não tivermos juristas com capacidade intelectual, horizonte de mundo e compromissos de valores tão sólidos para lutar por esta transformação social, nós não conseguiremos, da parte do direito, legar algo ao futuro e contribuir para esta emancipação social. Vamos de previsão do tempo para esta segunda-feira. Um sistema de alta pressão começou a se intensificar no Sudeste, fazendo com que no estado a semana comece com o tempo mais aberto e temperaturas que podem subir rápido. Mas ainda a formação de algumas nuvens carregadas. Portanto, as pancadas de chuva são esperadas para este começo de semana e devem ser de forma mais rápida também. Aqui na nossa região, a água pode vir à tarde ou à noite. E em Rio Claro, a máxima não passa dos 31 graus, com mínima de 19. Em Ipeúna, mais calor, fica um pouquinho mais intenso por lá, com máxima de 32 e mínima de 18 graus. Em Santa Gertrudes, tarde ainda mais abafada lá, viu? 33 de máxima e 20 graus de mínima. Chama o síndico, né? Toda vez que tem um problema no condomínio, um desentendimento, e aí aquela situação toda para administrar as melhorias, chama o síndico. Porém, geralmente, né, o síndico é um próprio morador do condomínio. Tem lá sua profissão, tem lá seus afazeres e se candidata para ajudar a resolver questões do convívio entre os moradores, além de outros problemas de estrutura e tudo mais. Porém, uma modalidade está chegando, o síndico profissional, aquele que recebe, trabalha, a função dele, a profissão dele é realmente cuidar de tudo dentro do condomínio. Quem não tem um síndico no local reclama que as melhorias nunca vêm. Por outro lado, vamos mostrar o caso em que a diferença foi grande. Se cuidar da nossa própria casa às vezes já dá um trabalhão, imagina administrar um condomínio inteiro. A responsabilidade é grande e quando falta um representante para todos os moradores, a situação complica. A Josi sabe bem disso, afinal mora há anos neste condomínio, que não tem síndico. Aí, cada vez que surge algum problema, tudo fica pior. E não são poucas reclamações, viu? Não é só o bloco que eu moro, tem outros blocos também que estão com problema de caixa d'água, então a gente fica sem água. A gente tenta nas torneiras do lado de fora, vem, pega galão. Encher galão, entrar para dentro, esquentar a água para tomar banho e se virar com essa água para lavar a louça. A água que ela consegue guardar fica aqui na cozinha. Enquanto isso, do lado de fora, sobra água vazando pela torneira. O condomínio é administrado por uma empresa, mas que nem sempre atende às expectativas. É um transtorno porque a gente precisa de ajuda. Se vem o boleto para você pagar e você paga, você tem o direito de querer aquilo. O que ela falou pro meu marido ontem, que é horário comercial, de segunda a sexta-feira. A presença de um profissional que administra condomínios ainda não é obrigatória, mas uma discussão em Brasília quer formalizar essa atuação e, inclusive, pedir a formação profissional de quem for exercer o cargo. Enquanto não há um consenso, uma coisa é certa: ter alguém nessa função faz toda a diferença. Neste aqui, as diferenças com o passar dos anos chamam a atenção. Toda a pintura foi refeita, a sala da academia foi completamente reestruturada. Esse salão de jogos nem sequer existia, e olha como ficou. Pois é, tudo isso graças a ideias mesmo. Ele largou o antigo emprego para se dedicar exclusivamente no controle dos apartamentos. O condomínio atravessava na época por diversas dificuldades, porque a administração ela acabava não sendo tão atuante por falta talvez de tempo.
dos síndicos, das administrações, em conseguir solucionar os problemas. Conforme foram surgindo as soluções e o projeto foi evoluindo e o prédio foi melhorando, a satisfação foi aumentando, eu fui pegando gosto pela profissão e resolvi me especializar. Fiz cursos, participei de workshops. E isso não para por aí. Uma geladeira foi instalada em um dos blocos para que os próprios moradores consigam comprar produtos quase que sem sair de casa. Com o valor arrecadado, vem ações e melhorias para os próprios moradores. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o resultado começou a aparecer até mesmo na valorização. Investimos em 3 anos uns 550 mil e valorizamos o prédio em quase 10 milhões. Bacana, né? Bacana. Nova profissão surgindo aí na área. Rio Claro Notícias fica por aqui. Você fica agora com o Jogo Rápido. O Samir já está se preparando para o vestiário. E eu volto amanhã às 7h30 da manhã, ao vivo com o Acorda. Claro, à espera de você. Até lá.